Olá pessoal, vamos falar da insulinização, que é um processo do tratamento do diabetes. Quando a gente está falando do diabetes tipo 2, que o Medicron ele visa mais as doenças crônicas, dentre elas o diabetes tipo 2. Então, insulinizar o paciente é necessário a qualquer momento desse acompanhamento, tá? Às vezes ele vai fazer uma cirurgia, então ele vai entrar com a insulinização. Se ele tiver uma infecção e tiver uma resposta muito ruim a essa infecção, é necessário que nesse período ele faça uso de insulina. Então, a qualquer momento, essa insulinização vai ser necessária ou é importante para o paciente em acompanhamento do diabetes tipo 2. E a gente pretende com esse vídeo tornar isso um pouco mais fácil para o paciente, entender que esse processo de usar insulina é um processo educativo, é um processo que exige que ele tenha empenho no sentido de aprender como lidar com a monitorização, né, das glicemias capilares, de como conservar a insulina, saber usar a dose correta, porque há o risco de, fazendo a dose errada, ele não ter eficiência, eficácia do tratamento ou ter um problema de hipoglicemia, chamadas hipoglicemias, quando o açúcar no sangue cai muito devido a uma dose excessiva de insulina, né? Ou então usar a insulina e não fazer o uso da sua alimentação regular. Então, fica então a importância do uso da insulina. E a gente tem visto em nossa prática que alguns pacientes resistem bastante a isso, por conta de desconhecimento dos benefícios que a insulina traz, por medo da dor do processo de ter que fazer a injeção subcutânea da insulina, ou mesmo a monitorização com a glicemia capilar. E alguns ficam tentando adiar esse processo de forma o quanto podem, né? E muitas vezes as complicações que o diabetes traz, eles acontecem justamente mais por conta desse retardo no tratamento adequado. E como o pâncreas ele vai se tornando cansado, desgastado com o uso da medicação oral, tentando fazer ele produzir insulina, torna isso um processo muito mais danoso para o pâncreas, ter que usar comprimidos que estimulem a produção de insulina. Então, o que vai ser feito é o uso da insulina endógena, exógena, essa que é produzida, né, e que a gente faz a injeção no corpo. Então, é importante que o paciente diabético ele esteja com a mente aberta para iniciar a insulina quando for orientado, indicado, tá? Existe toda uma equipe de profissionais que podem estar apoiando, e também, se ele quiser eleger um cuidador que possa ser orientado para também fazer essas injeções, é importante que ele tenha essa rede de apoio, né? Então, nós vamos em outros vídeos começar a falar de como conservar essa insulina, de como fazer as doses de forma adequada, e não é uma receita de bolo, não vai ser igual para todo mundo, mas a gente vai dar as orientações gerais de como isso é feito, tá? O cálculo da dose e como é feito a aplicação em que locais e como principalmente conservar a insulina e homogeneizá-la antes do uso para que ela tenha o efeito garantido. Tá certo? Então acompanhe a gente para outros vídeos e mais informações. Se inscreva no canal e dá o seu joinha. É assim que a gente vai conseguir manter essa devolutiva para vocês. Até mais, pessoal!